março, né? Vamos entrar nessa campanha aí, conquistando pela fé. E queridos, a fé, né? A fé é a base da nossa vida com Deus. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Quantos sabem disso? Então, um cristianismo sem fé não faz sentido, né? Nós temos que ter fé. E hoje eu quero falar sobre a providência para a volta à plenitude. Deus quer te levar de volta para a plenitude. Deus quer te trazer de volta aquilo que você perdeu. Quantos querem restituição de Deus? Amém? Então, eu quero ler um texto com vocês de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 13 ao 15. Hebreus 6, 13 ao 15. Vamos ler juntos? Dá para projetar aí a Bíblia? Vamos lá. Hebreus 6, 13 ao 15. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. E disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve, fala comigo, paciência. Vamos falar de novo, fala paciência. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Amém? Glória a Deus. Bom, a fé, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a fé, ela é expectativa. Quando a gente lê sobre a fé lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2, o que diz? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é uma expectativa. Para todo mundo que tem fé, tem expectativa. A expectativa vem de esperar. Expectativa, né? Eu tô com expectativa, ou seja, eu estou esperando que alguma coisa aconteça. E a fé, ela está ligada à expectativa. Todos os que já são da fé são filhos de Abraão. Por quê? Porque o Abraão é o pai da fé. Amém? Então, Abraão, ele foi o primeiro homem citado na Bíblia relacionado à fé. Abraão teve fé. Por isso ele foi chamado pai da fé. E quando a gente começa a estudar a palavra, começa a estudar a Bíblia, a gente percebe, a gente descobre que Abraão foi um homem que perseguiu uma promessa. Ele recebeu uma promessa de Deus e ele perseguiu essa promessa até que essa promessa se cumprisse, ou pelo menos ela começasse a se cumprir na vida dele. Agora eu quero te perguntar o seguinte, né? Você tem uma promessa na sua vida? Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Talvez alguém vai falar: pastor, acho que não tem uma promessa de Deus na sua vida, para a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, tem
não somente uma promessa, mas tem dezenas de promessas para a sua vida. Basta você ler a palavra, basta você ler a Bíblia, amém? Na Bíblia tem promessas que servem para todas as gerações. Pelo menos essas, né, são promessas para a sua vida. Agora, além dessas, né, Deus muitas vezes tem promessas específicas, promessas que Deus deu a você, que Deus entregou a você, que Deus falou diretamente com você. Então, você precisa, em primeiro lugar, ter expectativa. Expectativa. A expectativa é aquela coisa, sabe, que te deixa assim, vai acontecer. Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Vai acontecer. Deus vai cumprir. Deus falou. Deus vai fazer. Sabe? Expectativa. Eita, será que já vai ser agora? Será que vai ser esse ano? Será que eu vou finalmente viver aquela promessa? Será que eu vou finalmente conquistar aquele sonho? Então isso é expectativa. Você fica esperando, você fica aguardando, você fica de uma certa forma, né, com a certeza de que aquilo vai acontecer, mas você ainda não tem a hora, o dia, mas você está na expectativa, amém? Você está na expectativa. Então, a expectativa, ela tem que fazer parte da sua vida, porque se você não tem expectativa, automaticamente você não tem fé. Porque se você não está esperando que nada mude, se você não está esperando que nada aconteça, se você não está esperando que alguma coisa diferente vai acontecer, então você não tem expectativa, né? Então você também não tem fé. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Então você precisa esperar, você precisa ter expectativa. Então, é interessante, queridos, até que, cientificamente falando, as pessoas idosas, as pessoas da terceira idade, já estão aí mais da metade da vida para frente, enfim. É cientificamente comprovado que pessoas que têm fé, pessoas que ainda esperam alguma coisa para a sua vida, que ainda acreditam que coisas ainda vão acontecer na sua vida, são as pessoas que mais vivem, são as pessoas que têm maior longevidade, são as pessoas que vivem mais tempo, ao contrário das pessoas que não têm fé, que não acreditam, que você conversa, fala, e aí, o que você está esperando para o futuro? Que futuro, meu filho? Eu estou mais para lá do que para cá, não espero mais nada não, estou esperando é a morte chegar. Esse tipo de pessoa realmente vai morrer mais cedo. Por quê? Cientificamente é comprovado que a fé, a esperança, mexe com o nosso corpo físico, transforma o nosso corpo físico. As nossas células são afetadas por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós esperamos, e nós ganhamos um tempo maior de vida quando a gente está esperando algo, ainda mesmo que a idade esteja avançada. Então fica aqui já uma dica para você: quer viver muito? Não perca a fé, não perca a expectativa, você vai viver mais. Deus é perfeito, né, queridos? Deus é perfeito. Então Ele fez o nosso corpo, o nosso corpo ele responde aos nossos estímulos, o nosso corpo responde à nossa fé, o nosso corpo responde àquilo que a gente crê. Então, é mais ou menos assim: se eu não tenho mais motivos para viver, se eu não tenho mais motivos para estar nessa vida, então o seu corpo entende que
está se aproximando o fim. Então, já que você não tem mais nada para fazer aqui, já que você não espera mais nada dessa vida, o seu corpo entende que é hora de entregar os pontos, é hora de dar game over, né? É hora de acabar, tá bom, então já viveu tudo, não espera mais nada, não tem fé para mais nada, então beleza, chegou o fim, né? Pode dar um game over aqui, fim de jogo. É assim que o nosso corpo entende, né? Então a fé, ela até prolonga a sua vida. Quantos lembram que Abraão, quando viu o cumprimento da promessa, que idade que ele tinha? 100 anos. 100 anos. Porque ele estava esperando, e era uma expectativa muito grande. Ele tinha uma fé tão viva, que tipo assim, não, eu não posso morrer, eu não vou morrer, porque se Deus prometeu e ainda não aconteceu, é porque não está na minha hora, eu só vou partir depois que a promessa se cumprir. O nosso cérebro, ele entende essa mensagem, né? O nosso organismo biológico, ele é condicionado pelo nosso cérebro, tá? Então isso é cientificamente comprovado, não é só biblicamente não, cientificamente, porque a ciência nada mais é, né, do que a comprovação de algo que a Bíblia já nos ensina, daquilo que os princípios espirituais já nos ensinam, né? Então é apenas uma descoberta de como as coisas acontecem. Bom, então, queridos, quer viver muito? Quer ter uma vida longa? Não baixe a expectativa. Não baixe a expectativa. Coloca a expectativa lá em cima. Eu me amarro quando eu converso com algumas pessoas já bem idosas, né? Tipo Pastor Parreira, ele tem 82 anos. Um amigo nosso que é pastor da igreja de São Sebastião, 82 anos, e ele está lá à frente da igreja, trabalhando, ele e a esposa dele é um pouco mais jovem, mas já tem 74 anos também, né? Tem 8 anos menos que ele, né? Mas já está com 74, ele com 82 anos, e você conversa com eles, e eles fazem planos, cheios de planos. E aí, pastor, e esse ano? Não, esse ano nós vamos fazer tal coisa na igreja, esse ano eu quero seguir com esse projeto, com isso, com aquilo. Ou seja, é alguém que não baixa a expectativa, é alguém que não entrega, né? Não se entrega, não se rende, é alguém que está planejando, é alguém que está falando, não, esse ano, ou seja, ele não está pensando em partir, ele não está pensando em, né, parar, não, ao contrário, fazendo planos, fazendo, né, planejamento para o ano, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, né? E são pessoas com uma idade avançada, mas que tem uma expectativa lá em cima, e para mim são um grande referencial, né? Um grande referencial. Falo, rapaz, agora que eu estou chegando nos 50, eu fico pensando, cara, ele já viveu 32 anos além do que eu vivi, né? Quantos aqui tem menos de 32 anos? Para você ver, né? Para você ver, olha só, ele tem a minha vida mais a sua e mais um pouco, né? Então assim, gente, é alguém com a expectativa lá em cima. Então, não deixa baixar, não deixa a fé ir embora, não pare de acreditar, não pare de crer naquilo que Deus prometeu para você, amém? Então o seu corpo, ele vai ser condicionado pela sua mente, assim que acontece. Então, não acredite no pessimismo,
Quantos já viram pessoas pessimistas, né? É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Tem gente que consegue, né, sempre enxergar só o lado ruim das coisas. Tudo na vida é possível você encontrar uma ótica boa, exatamente tudo. Tudo, pastor? Sim, tudo. Tudo, de tudo, no mínimo, você pode tirar uma lição, um aprendizado. E aprender é bom ou não é? Aprender é bom. Então, no mínimo, você está aprendendo alguma coisa. E aprender é bom. Então, leva a tua vida sempre para o lado positivo. Leva sempre para o lado positivo. Então, tudo que acontecer, olha pelo lado positivo, sabe? Pensa, olha, eu aprendi tal coisa, eu aprendi com essa situação, eu aprendi essa lição, eu aprendi que se eu fizer isso, que se eu fizer aquilo, eu vou evitar que isso aconteça de novo. Ou seja, no mínimo, um aprendizado para a sua vida. Não fica focando, não fica o tempo todo pensando, agora acabou, agora eu vou desistir. Não, né? Então, Abraão, ele errou algumas vezes, mas ele estava sempre perseguindo as promessas de Deus para a vida dele. Abraão tinha basicamente duas grandes promessas de Deus para a vida dele. A primeira era um filho, porque um filho representava todas as próximas gerações dele. Um filho representava a promessa de que deles sairiam, ele seria pai de multidões, pai de nações. Então, essa era a primeira promessa que Abraão tinha. E a segunda promessa que ele tinha era de uma terra, né? Então, naquela época, queridos, ter uma terra era muito importante. Hoje a gente mora de aluguel, né? A gente se vira do jeito que dá, mas naquela época não era assim. Naquela época você tinha que ter uma terra. Por quê? Na sua terra você ia edificar a sua casa. E o ideal, né, como Abraão tinha uma promessa de ser pai de nações, de multidões, para você criar uma nação, você tinha que ter uma terra e construir uma cidade, edificar uma cidade. Então Abraão, ele tinha essas duas promessas: um filho, que era a herança, a posteridade, as próximas gerações, e a terra, que era o lugar onde eles iam edificar a sua casa, a sua cidade, né? A cidade tinha que ser cercada, murada, para os inimigos não roubarem, não invadirem, né? Para o exército inimigo não saquear a cidade. Então a cidade não era aberta como é hoje, era fechada, né? Então Deus tinha essa promessa: você vai ter uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra que onde você planta, tudo que você planta você colhe, e uma terra produtiva, uma terra maravilhosa. Então assim, ele tinha essas duas promessas. Acontece que lá em Gênesis capítulo 12, Deus, né, ele diz para Abraão: sai da tua terra, né, o lugar onde ele habitava com a família do pai. O pai dele faleceu, e aí sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então Deus prometeu para ele uma nova terra. E aí o que acontece? Abraão sai, mas ele sai e ele leva quem? Sobrinho dele chamado Ló. Ele sai e ele leva Ló. Esse foi um dos erros de Abraão, porque Deus mandou ele sair e largar os parentes lá, mas ele leva Ló. Por que ele leva Ló?
Ló era o primeiro plano B de Abraão. Na verdade, Abraão não tinha filho, o pai de Ló havia morrido, e ele cuidava de Ló como filho adotivo. Ló era o filho adotivo dele, né? Então ele sai e leva Ló. Na cabeça de Abraão, o que estava? Como eu não tenho filho, esse meu sobrinho aqui vai ser o meu sucessor. Se eu morrer, ele vai cuidar do meu gado aí, das minhas coisas e tal. Mas aí quando ele recebe a promessa, né, ele não abre mão do sobrinho. Ele leva o sobrinho. Sendo que Deus falou: sai da tua parentela, sai dessa terra e sai do meio dos seus parentes. Vai para o lugar que eu te... Mas não, ele leva um parente junto. Ele leva alguém junto, porque era algo, né, que ali ele já, poxa, né, meu sobrinho, quase meu filho e tal. E aí ele leva. Mas aí, olha que interessante, né? No meio da história, Deus dá um jeito para quê? Para dar errado o relacionamento entre Abraão e Ló. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que tem relacionamento que não dá muito certo para você, né? Com um amigo, com alguém, até mesmo, pode ser até com um parente, né? Aí você fica, puxa, mas por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que Deus quer que você faça sem depender de outras pessoas. Tem coisas que Deus quer que você faça, tem planos que Deus tem para a sua vida, que não inclui aquela pessoa, que não inclui, né, aquele amigo, aquele parente, enfim. E aí o que aconteceu? Teve briga, teve contenda entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Briga, não, meu gado, seu gado, aquela coisa. Chegou um ponto que eles tiveram que se separar. Deus falou: olha, escolhe o lugar para onde você quer ir. Um escolheu um lado, o outro escolheu o outro, e tiveram que se separar. Ou seja, Abraão teve que largar a muleta. Tem hora, querido, que você tem que largar a muleta. Tem hora que aquela pessoa que você depende dela vai sair da sua vida. Sabe aquela pessoa que quando você está quebrado, ela te empresta dinheiro? Aquela pessoa que quando você está doente, é ela que cuida. Aquela pessoa, talvez essa pessoa, você se torna muito dependente. E Deus quer algo para você. Deus quer que você comece a sua própria história. E vai permitir que haja uma distância de caminhos, de decisões, porque Deus quer que aquela pessoa tenha a história dela e você tenha a sua história, né? Então, às vezes isso acontece, não estou falando que é sempre, mas no caso de Abraão era assim. Deus já tinha falado claramente: sai do meio dos teus parentes, mas ele leva o parente, né? Então, aí aqui saiu, o parente saiu, foi para um lado, ele foi para o outro, beleza. Mas aí o que ele faz? A promessa vai demorando. Ele tinha expectativa, mas aí o que ele arruma? Arruma um filho com a criada, porque a promessa ainda não havia se cumprido, a idade estava chegando. O que isso mostra? Abraão estava perseguindo a promessa. Ele não se conformava, ele não parava, ele em momento nenhum ele falou: quer saber, não vai acontecer mais nada, tá? Não, ele ficava assim: não, tem que acontecer. Peraí, não aconteceu? Então eu vou fazer isso para acontecer. Não aconteceu, então eu vou fazer. Ou seja, ele ficava o tempo todo provocando. E ele falou: a promessa tem que se cumprir. Não foi Deus que prometeu, então tem que se cumprir. Tudo bem, ele meteu os pés pelas mãos, fez as coisas da forma errada, ele não estava certo, mas o que isso mostra? Mostra que ele estava o tempo todo com a expectativa da promessa. A fé de Abraão jamais acabava. Ele estava sempre acreditando, ele estava sempre crendo que alguma coisa ia acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Acredite
na prosperidade que Deus tem para você, acredite nas bênçãos que Deus tem para você, acredite nas promessas que Deus fez para a tua vida. Quantos podem dizer amém? Então, não deixe que nada nem ninguém te contamine, que nada nem ninguém, sabe, te desanime, faça com que você pare de crer, faça com que você pare de esperar em Deus as promessas, em nome de Jesus. Então, eu quero ler mais um texto, que está Gênesis 13, de 1 em diante. Gênesis 13, só para ilustrar isso que eu acabei de falar, olha só, Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Aqui, Abraão errou. Ló foi com ele, não era para Ló ter ido com ele. Por causa disso, né, gera uma grande confusão. Aí eles vão morar, Ló vai morar em Sodoma, né? E aí a cidade era cheia de perversão, de pecado, enfim, coisas terríveis aconteceram, tudo porque Abraão desobedeceu, né? Mas ele continuava crendo nas promessas, ele continuava crendo que Deus ia cumprir as promessas. Em nome de Jesus, querido, continue crendo nas promessas de Deus para a sua vida, amém? E para a gente fechar, tem algo interessante. Não foi Abraão que esperou pacientemente as promessas de Deus, mas foi Deus que esperou Abraão estar pronto. Às vezes a gente pensa, né? Abraão esperou até os 100 anos. Não, queridos, foi Deus que esperou Abraão até ficar pronto. E isso só aconteceu quando ele tinha 100 anos. Esteja pronto. Sabe, não faça como Abraão, meter os pés pelas mãos, fazer o que não devia. Continue crendo, mas crendo na promessa original. Não tenta dar uma força para Deus, não tenta fazer do seu jeito. Quando Deus falou para Abraão que o filho seria dele, não seria um sobrinho. O filho seria dele, e Deus prometeu dele com a esposa, não seria com a criada. Então, algumas vezes ele, na ansiedade de ver a promessa, ele fez algumas coisas que não devia ter feito. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus vai cumprir cada promessa que Ele fez para a sua vida, amém? Então fica de pé, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu queria que agora você pensasse, eu falei que Abraão tinha duas promessas na vida dele, uma era um filho e outra era uma terra. E eu quero te perguntar, quais são as principais promessas de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Abraão vivia e se movia em função dessas duas promessas. Você precisa entender o que Deus tem para você e começar a viver e a se mover na direção das promessas de Deus para a sua vida. Então, feche os seus olhos e puxa pela sua memória agora, quais são as promessas que Deus fez para você? Quais são as principais promessas que Deus liberou para você?
você tem que passar a viver e a se mover em direção a essas promessas, na direção que Deus te mostrou. Tem gente que vive anos sem ter a coragem de fazer uma ruptura, vive uma vida que não gostaria de viver, porque enxerga a promessa de Deus como algo tão distante, tão longe, tão improvável, que desiste. Aí começa a viver uma vida paralela ao propósito de Deus. Deus tem uma promessa para a minha vida, mas vai viver outra vida. Sabe, queridos, não vale a pena. Decida viver a vida que Deus tem para você. Decida viver o propósito de Deus para você. Decida que as promessas vão se cumprir. Coloca a tua fé nessas promessas. A tua esperança tem que se acender no teu coração. Você tem que todos os dias lembrar dessas promessas e declarar: eu vou viver essas promessas. Qual é a promessa? Qual é a promessa de Deus para você? É sobre o seu casamento, é sobre a sua família, é sobre o seu ministério, é sobre o seu trabalho, a sua vida profissional, é sobre a sua vida financeira, é sobre a sua vida emocional. Quais são as promessas de Deus? Quais são as promessas de Deus para você? É tempo de viver as promessas. Se prepare, porque Deus só está esperando você estar pronto, preparado para viver essas promessas. Abraão levou tempo para ficar preparado, mas ele viveu as promessas. Então, querido, em nome de Jesus, esteja pronto, esteja preparado para receber o que Deus tem para te dar. Esteja preparado para viver a vida que Deus tem para você. Mas você precisa resgatar as promessas, resgatar cada palavra que Deus te diz, trazer isso de volta e começar a profetizar. Eu não morrerei antes de ver o cumprimento das promessas de Deus na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Coloca diante de Deus agora, coloca diante do Senhor.